Santos TV apresenta Mensagens que edificam. Com o apóstolo Paulo Rebiero. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu gostaria muito hoje de não poder, ou melhor, de não precisar pregar. Eu gostaria muito que você tivesse condição, o Senhor nos desse essa condição de você olhar para o meu espírito, para que você pudesse ver o quanto o meu espírito tem gemido. Eu queria que você entendesse que estamos vivendo um tempo muito difícil de pastorear. Nós estamos vivendo um tempo muito difícil para conduzir o rebanho. E às vezes, quando nós ministramos, as pessoas não estão às vezes ligadas no trono, estão ligadas nas coisas da sua vida, não conseguem entender. E aí você ministra, você ensina, você discipula, e você vê que a vida da pessoa não sai do lugar. E o diabo, ele é tão imundo e sujo que faz com que a pessoa fique agredindo a liderança, a igreja, falando esse tipo de coisa, mas não olha para a sua falta de vontade de se posicionar. 3 coisas estão marcadas no meu ministério e tem gente que não entende isso. Deus me chamou para quebrar algumas coisas da tradição e da religiosidade. O meu ministério é um ministério que tem um princípio de levar as pessoas a viver totalmente dependente e debaixo da santidade do Senhor. Meu ministério é um ministério que confronta o nosso estado de inércia, que muitas vezes nós nos submetemos para entrarmos debaixo dos preceitos da palavra. Nem sempre as pessoas estão dispostas a viverem isso. Elas querem ser paparicadas, elas querem uma palavra que massageie o ego dela. E muitas vezes, por não ser entendido assim, as pessoas acham que o meu desejo, meu prazer é ficar ministrando palavras duras. Irmão, você não sabe como eu sofro, como eu gostaria que fosse mais simples para pastorear. Eu gostaria que você, principalmente os que estão andando mais tempo comigo, pudesse olhar nesses 10 anos da minha caminhada, olhar, analisar o meu caráter e ver. O que eu tenho procurado fazer é ser exemplo para você. O que eu tenho procurado fazer é aprumar minha vida dia a dia na palavra de Deus, para que você possa olhar para mim e ver um exemplo de um homem de Deus. Para ser exemplo de homem de Deus, de mulher de Deus, nós temos que ser privados de um monte de coisa. Tem muita coisa que eu tenho vontade de fazer, só que eu não posso. Tem muita coisa que eu tenho vontade de ir, muitos lugares que eu desejo ir, mas eu não posso, não me convém. Então você precisa entender que quando Deus te chama, Deus te escolhe, Deus te chamou para uma vida de intimidade com Ele. Deus te chamou para que você viva com intensidade aquilo que Ele tem acerca de você. Deus não me chamou e não te chamou para encontros semanais. Deus nos chamou para encontros diários com Ele. Deus nos chamou para que a nossa vida esteja diariamente, minuto a minuto, no altar. E altar é preço. Altar é sacrifício. Lugar de morte. Porque um altar se fazia para se colocar um sacrifício que seria queimado diante do Senhor. E o Senhor só recebia aquele sacrifício se chegasse nas narinas dele com cheiro suave. Por isso que eu digo sempre às pessoas: você vai querer fazer as coisas para Deus? Então queira fazer com excelência. E outra coisa, para fazer para Deus, eu preciso querer buscar mais do que os outros. E quando Deus está nos arregimentando, nos preparando, chamando a nossa atenção, é porque Ele quer levar a gente em lugares, em níveis muito maiores. Libera essa palavra para o teu irmão e diga para ele: Deus quer te levar em lugares e níveis muito maiores. Só que eu preciso que você entenda que se tem uma coisa que é difícil mudar, é a nossa opinião. Só existe uma coisa que Deus não tem minha e sua. Me pergunte o que é? A vontade. A vontade minha, Deus não tem. E a vontade sua, Deus não tem. A minha vontade de estar aqui, desejo de estar aqui, foi a minha vontade.
Quando Deus me chamou, teve que haver vontade em mim de querer viver esse chamado. Quando Deus te escolheu, teve que haver desejo em você. Mas você percebe que de vez em quando a sua vontade está meio que encroada, está meio que zicada. Você percebeu que de vez em quando surgem situações para que você não tenha vontade? Mas você já percebeu que o diabo trabalha justamente para que a gente não tenha vontade para se dedicar a essas coisas? As coisas que garantem para mim, para você, eternidade. E tudo que eu estou disposto hoje aqui, pelo Espírito de Deus, que irmão, eu estou sendo diariamente, irmão, eu tenho sido consumido no Espírito, pelo Espírito de Deus, acerca do que eu tenho que tratar contigo. Eu preciso que você entenda o que Deus quer falar com você. Deus está querendo trazer coisas poderosíssimas em nossas mãos. Mas para isso, precisa haver algumas mudanças na gente. Que eu e você tomemos esse texto hoje para mudar definitivamente a nossa história. Você abriu sua Bíblia? Gênesis, capítulo 28. Então a palavra não é minha, a palavra é do Senhor. Gênesis 28, versículo 10. Diz assim: partiu, pois, Jacó de Berseba. Ou o ano que vem, quando nós estivermos em Israel, você vai ver umas plaquinhas lá, Beersheba, é o mesmo lugar. E foi-se a Harã, e chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar, e a pôs por sua cabeceira, e deitou-se naquele lugar, e sonhou, e eis que era posta na terra uma escada, cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Diga, os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão teu pai, e o Deus de Isaque. Essa terra em que estás deitado te darei a ti e a tua semente, e a tua semente será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, ao oriente, ao norte, ao sul. E em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores. Diga isso comigo: e te guardarei por onde quer que fores. Olha que lindo agora: e te farei tornar a essa terra, porque te não deixarei, até que te haja feito o que te tenho dito. E acordado, pois, Jacó do seu sono, disse: na verdade o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temeu e disse: quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada, e tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira, e a pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela, e chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade dantes ou antes era Luz. Diga comigo: doce Espírito Santo, fale comigo agora aquilo que eu preciso ouvir, em nome de Jesus. Preste atenção um pouquinho. Essa escada aonde os anjos sobem e descem, elas nunca ficaram presas a essa história de Jacó. Essa escada está diuturnamente disposta para mim e para você, porque a Bíblia nos ensina e nos instrui que os anjos de Deus, eles são ministradores de bênçãos. Agora, por exemplo, aqui nós estamos cercados e rodeados de muitos anjos. Há anjos sentados ao redor de cada um de você, porque tem um que guarda você. Há anjos que estão sentados aqui, extraindo brasas do altar, para que a revelação possa fluir sobre a sua vida. Há anjos que estão ali fora, que são anjos guardiões, com espadas desembainhadas em fogo, impedindo que os demônios possam tocar em nós aqui. Há agora anjos que estão ali, guardando o seu veículo lá fora, por isso que ninguém rouba ele. Igual a irmã Silvia, que quinta-feira estava no culto, quando chegou no carro, o carro dela estava escancarado. Terça, né? Quinta-feira. Chegou lá, o carro dela estava escancarado, ela olhou por tudo, não tinha sido roubado em nada. Queridos, ela esqueceu o carro aberto, os anjos que estão ali para guardar os nossos bens, pela nossa fidelidade,
Então colocou a mão e guardou. Existem anjos disponíveis diante do Senhor para cuidar e trazer. Há anjos que estão em pé aqui, aguardando só a fé ser liberada no meu espírito e no seu, para que a bandeja de prata com a sua vitória seja entregue nas suas mãos. Já está tudo pronto. Essa escada está liberada para mim e para você todos os dias. Interessante que este homem, Jacó, ouve na narração do Senhor em um sonho. Deus ainda continua dando sonho profético? Continua, mas hoje nós não temos mais a revelação do Espírito sobre nós. Nós temos o Espírito dentro de nós. Antigamente eles não tinham esse discernimento do Espírito dentro. Sim, o Espírito tomava os homens e falava pelos profetas. Deus continua falando pelos profetas? Claro que continua. Mas hoje nós temos o Espírito Santo dentro de nós que nos constrange, que nos dá sinais, que intercede por nós e que nos faz entender as coisas. Que nos faz muitas vezes ser acometidos até no nosso arrependimento. E aí ele ouve do Senhor de que ele era Deus de Abraão e Deus de Isaac. Hoje eu e você narramos que nós servimos um Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó ou de Israel. O nome dele foi inscrito nessa frase que nós falamos por causa de um encontro que ele teve real, verdadeiro e pleno com o Senhor num lugarzinho chamado Peniel. Num lugarzinho tremendo, num lugarzinho fantástico. E é sobre esse lugarzinho fantástico que ele chamou de casa de Deus. Alguns chamam de face de Deus, outros de encontro com Deus. Mas eu queria tratar isso de casa de Deus. Irmãos, ele está saindo fugido. Problema com Esaú. Ele toma primogenitura. Ele sabe que primogênito tinha porção dobrada. Não quero entrar na história agora da primogenitura, quero entrar na história que ele estava vivendo. Dias de aflição, dias de angústia, dias de perseguição. E você já deve ter passado isso na sua vida. Dias de angústia, dia de perseguição, dia de tomada de decisões. É um tempo de aflição muitas vezes. E ele estava vivendo isso. Por um leve momento, na caminhada dele, na fugida dele, que ele estava indo para a casa do seu tio, ele precisa descansar. Ele não marcou um encontro em um local para dormir, mas Deus marcou um encontro com ele. Aquele lugar era um lugar que Deus havia marcado, um lugar com ele, para na verdade revelar coisas profundas a ele. Preste atenção, aonde Deus quer tocar com você. Se tem uma coisa que o Espírito Santo tem me constrangido muito, de que eu preciso ensinar, de que eu preciso disciplinar e discipular a igreja, é que poucos de nós temos nos preocupado em ter vida com Deus. Nós não podemos mais viver à margem das experiências dos outros. Nós não podemos mais viver à margem da fé dos outros. Nós não podemos viver mais à margem da experiência que os outros estão tendo. Certo dia nós conversávamos, eu, o pastor João, a pastora Rosana, a profetisa Márcia, acerca dos tempos que nós estamos vivendo como igreja. Não tem sido difícil pregar o evangelho para as pessoas? Não tem sido difícil trazer as pessoas para a igreja por causa da palavra? Não tem sido difícil trazer as pessoas na igreja por causa da rotulagem da igreja que já foi criada? O diabo já não conseguiu mexer na estrutura da igreja para ela ser rejeitada? E a única coisa que vai fazer as pessoas estarem hoje na igreja e andarem com Jesus como eu e você andamos, só existem duas coisas: o meu testemunho e a minha vida com Deus. Quando as pessoas verem Deus em mim, e quando as pessoas olharem para o meu testemunho e veem em mim um homem, uma mulher de Deus que age pela palavra, essas pessoas vão ter desejo de querer estar aonde eu estou. Essas pessoas vão ter desejo de querer ter o que eu tenho. As pessoas vão olhar para mim, vão olhar para aquilo como eu reajo, como que eu estou agindo diante das dificuldades. Ela fala assim: meu Deus, como é que pensa assim, como é que age assim? É porque sobre ele e sobre ela há o poder de Deus. Então eu preciso ter o Deus que ele tem, o Deus que ela tem. E automaticamente essa pessoa vai querer andar com a gente. Isso é o que acontecia na igreja de Atos. A igreja de Atos crescia porque estava unânime, tanto entre eles como irmãos, porque na unidade, quando a gente se une, o Senhor então ordena a bênção. Por que o diabo coloca a separação entre nós, picuinha, no meio do povo de Deus? Para não haver unidade. Não havendo unidade, não há liberação da porção fresca. E a porção fresca cai aonde, irmão? Cai na cabeça. A porção fresca na igreja cai aonde? No cabeça. E aí, irmãos, ela começa a escorrer pela barba.
vai no tronco, vai para os braços, para as pernas, para os pés. Por que o diabo não gosta que você se firme na igreja, ou que você esteja debaixo da paternidade, ou da autoridade de alguém? Para você não tomar da cabeça a unção fresca. Porque a unção vem no alto da cabeça e vai escorrendo para o resto do corpo. A unção fresca de Deus vem no líder, e ela desce nos demais membros da igreja, que são o corpo da igreja. Por que o diabo consegue colocar divergência no meio do povo de Deus? Justamente porque ele odeia a unidade, ele odeia a revelação. Como ele, na verdade, não consegue entender as coisas do Espírito, porque ele não é onipresente, não é onipotente, não é onisciente, ele só consegue mexer naquilo que nós falamos. Ele milita contra nós para nós falarmos tudo contra. Primeiro, atacar líder. Quando você desconfia da vida de um líder, você está produzindo miséria para a sua vida. E automaticamente você fazendo isso, você não desfruta da revelação fresca, da unção nova que tem através da vida dele. Mas não é isso que eu quero que você entenda agora, é para outro culto. Eu só estou dando essa volta para eu chegar no ponto. O que esse homem teve nesse momento aqui, irmão? O que esse homem teve nesse lugarzinho que ele chamou de Peniel? Ou, vamos entender Betel? Betel, não está na palavra. Esse lugarzinho que ele chamou de Betel, casa de Deus, esse lugarzinho que ele teve um encontro com Deus, foi um lugar onde Deus marcou para falar com ele. E eu vou te mostrar uma coisa agora, quero falar uma coisa para você. Deus tem marcado um monte de Betel comigo e com você, e eles têm passado. Como, apóstolo? Estou te entendendo. Esse lugarzinho aqui que Deus falou com ele, não foi no lugar de paz, não foi de lugar de bênção, não foi num lugar com o bolso cheio, não foi com todos os tipos de coisas que ele desejava em cima da sua mesa, com todos os utensílios sendo dentro da sua casa e com o carro do ano. Não foi. Foi no momento em que ele teve que deixar o conforto da casa dos seus pais, entrar no deserto, ir fugido, angustiado. Imagina a pressão que não estava em cima dele de estar sendo perseguido pelo seu próprio irmão diante daquilo que aconteceu. Momento de estar com a cabeça a milhão. Mas naquele momento Deus escolhe falar com ele, e ele então parou para ouvir o Senhor. Às vezes fura o pneu do seu carro, da sua moto, e Deus quer gerar ali um Betel, um lugar para falar contigo. Porque são nos lugares de aflição que Deus vai trazer as grandes revelações. Repete isso comigo: são nas maiores aflições que Deus me traz as maiores revelações. Às vezes, irmã, quebra a sua enceradeira. Meu Deus, enceradeira nem usa mais. Mas quebra lá um utensílio seu. Em vez de você falar assim, fala a Deus que eu quero te ouvir, você logo começa a praguejar contra a 10ª geração. Às vezes, irmão, lá no seu trabalho quebra a máquina. Às vezes, irmão, rasga um papel, estoura a caneta em cima daquela folha. Às vezes na faculdade ou na escola quebra a ponta da lapiseira. Meu Deus. Às vezes você quer pôr aquela roupa, não te serve mais. Aleluia. Às vezes você quer fazer alguma coisa e não dá certo, é confronto. O que a gente faz, irmão? Faz o que o diabo mais ama, abre a boca e fala o que não deve. Nessa hora a gente abandonou o Betel de Deus. Deus marca encontros comigo e com você nos lugares de maior guerra, porque é justamente ali que Ele quer saber se você está pronto para ouvi-lo. Porque é justamente ali que Ele quer saber se você está pronto a renunciar a você mesmo, se você está pronto a matar a carnalidade e a entender o que Ele tem através de você. Ali, irmãos, daqui a pouquinho nós vamos ver o que Deus falou para ele, no lugar que Ele escolheu. Irmãos, deixa eu falar outra coisa para você. Quantas vezes não aconteceu algo com você, que você logo falou assim, Satanás, você está amarrado, capeta sujo. E a gente aprendeu que tudo é capeta. A gente aprendeu que tudo que dá errado é o demônio. Mas a gente esqueceu que nada acontece é permissão de Deus. E a gente, na verdade, se esqueceu de falar assim, Deus, o que é que o Senhor está querendo me ensinar atrás disso? E
é isso que tem tentado, ou melhor, é isso que eu tenho tentado mostrar para você, que nós precisamos gerar intimidade com Deus. E qual é o ensinamento que está sobre a igreja de Jesus Cristo na terra? De que Deus só fala quando Ele abençoa, Deus só fala quando Ele abre porta, Deus só fala quando Ele cura, Deus só fala quando Ele dá carro zero, lancha, quando Ele dá fazendas e fazendas. Não, irmão, Deus vai falar no meio da guerra, Deus vai falar no meio do confronto, Deus vai falar no meio que você está tão fixado em alguma coisa, vai falar assim: ei, seus olhos não é nessas coisas, seus olhos é em mim. Irmãos, Deus precisava liberar uma palavra para o Jacó naquela hora. E quantos de nós, irmão, não fizemos voto com Deus? Vou pegar só 2014. Fala para o teu irmão, ele vai pegar só 14. Vamos abandonar os anos para trás. Vamos pegar os votos que você já fez só em 2014. Muitos de nós aqui já falamos que nós vamos querer ser um crente melhor. Muitos de nós aqui falamos que em 2014 nós íamos mudar nisso, naquilo outro. E na verdade, o ano está indo tão velozmente. Já estamos nas portas da segunda lua de sangue já. E a gente na verdade ainda não parou para ouvir a direção do Senhor. Quando Deus marcou aquele lugar, no meio de um deserto, repete comigo, no meio de um deserto. De noite no deserto é um frio que você não tem ideia. Ele não marcou dormir no deserto. Quem marcou aquele lugar para ele foi o próprio Senhor. A vida de Jacó era uma até aquela noite, e a vida de Jacó foi outra depois daquela noite. Deus quer dar uma vida para você a partir desta manhã, para que eu e você crie relacionamentos com Deus. Que Deus na verdade quer que eu e você gere a casa de Deus em nós. Agora eu preciso que você entenda uma coisa. Olhe para mim. É impossível gerar a casa de Deus se o templo estiver sujo. E esse é o grande problema de muitos de nós não termos sentido, visto e desfrutado da presença de Deus. Esse é o grande problema de muitos de nós não termos desfrutado de relacionamento com Deus. Não querer romper. Quando Deus se encontra com esse homem, olha o que Deus fala para ele. Quer ver? Versículo de número 13. Olha o que Deus fala para ele no encontro que Deus teve com ele. Deus fala assim para ele: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. Essa terra em que estás deitado, te darei a ti e a tua semente. Olha aqui, olha para mim agora. Estou pegando nada da lógica, estou pegando coisas possíveis. Quantas vezes aonde você trabalha foi criada uma situação que Deus queria gerar ali um Betel? Deus queria gerar uma casa com você. Deus queria falar com você. Deus queria te liberar palavras naquela situação. Talvez naquela empresa Deus queria dar para você o governo daquela casa. Deus queria dar o governo daquela empresa para você, naquele Betel, naquele encontro. Mas em vez de falar assim: Deus, o que o Senhor está querendo falar aqui? A gente logo foi usando a lógica, foi usando os nossos mecanismos de entendimento, foi usando aquilo que a gente achava que seria a melhor coisa. Ele naquela hora ficou muito atento ao que Deus estava falando. Deus falou assim para ele: ó, a terra que você está, eu estou dando ela para você. Ei, irmão, há um lugar de domínio, há um lugar de conquista, há um lugar de autoridade que Deus tem tentado levar a mim e a você. Diga isso para você mesmo: há um lugar de domínio, há um lugar de autoridade e de conquista que Deus deseja entregar a mim. Mas, irmão, não tem como Ele entregar se antes disso nós não formos para um lugar com Ele. E Deus continua falando com ele ainda: eu vou dar para você, eu vou dar para a sua descendência, e a tua semente será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, ao oriente, ao norte, ao sul, e em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. Irmão, ele estava fugindo, ele estava desesperado, amargurado,
Deus estava naquela hora encorajando ele. Agora olha para mim. Quantas vezes no meio de situações eu e você não assumimos o Betel, tomamos decisões erradas e quebramos a cara. Deus estava falando com ele para ele não tomar decisões erradas, para ele não fazer escolhas erradas. Deus tinha promessas para se cumprir na vida dele. Deus estava dizendo para ele: olha, a sua descendência vai ser imensa. Não olhe para a esquerda nem para a direita e não ande para trás acerca daquilo que eu tenho sonhado acerca de você. E por que alguns de nós andamos para a esquerda, para a direita e andamos para trás? Porque não vemos alguma coisa acontecer, porque não geramos um Betel com Deus, não geramos um relacionamento. Deixa eu falar uma coisa, ai meu Deus, me ajuda esse povo a entender. Irmão, se Deus fala, a palavra de Deus é irrevogável. Quem muda sou eu. O que Deus estava tentando falar para ele nesse encontro com ele era: escuta aqui, Jacó, o que eu tratei com você eu vou manter, porque eu sou fiel até o fim. Agora você não pode ser infiel comigo. Agora você não pode andar para trás, você não pode fazer escolhas erradas. E o Senhor estava tendo aquele relacionamento com ele justamente para encorajá-lo a se permanecer fiel. Ei, irmão, eu te encorajo a permanecer fiel diante do Senhor e a fazer todas as palavras que Ele disse acerca de você notórias na sua vida, em nome de Jesus. Agora, se não cumpre é porque eu não me posiciono. Se Deus não faz é porque eu ainda não me submeti totalmente a Ele. Ah, meu Deus do céu, existem muitas pessoas, irmãos, que elas buscam a Deus porque elas querem ser honradas. Existem muitas pessoas que buscam a Deus porque elas querem que Deus faça justiça a ela. E não é assim que Deus ensina. Deus primeiro ensina: sujeitai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo, não o meu, mas o dele, Ele me exalte. Sem sujeição, sem submissão, sem se colocar debaixo da palavra de Deus, não tem como Deus fazer nada. E muita gente não consegue ter um relacionamento com Deus porque ela não consegue se submeter diante de Deus. Vou te explicar como é que você consegue se submeter diante de Deus. Quantas vezes você já arrancou da mão de Deus o que você entregou para Ele? A nossa própria vida, quantas vezes a gente já arrancou da mão de Deus? Outra coisa, nossas escolhas. Quantas vezes a gente escolheu coisa que não devia escolher, escolheu? Quantas decisões a gente tomou não deveria ter tomado, mas tomou? Por quê, irmão? Porque nós negligenciamos o Betel de Deus na nossa vida. Repete comigo: Betel, lugar de encontro com Deus. Diga comigo: Betel, a casa de Deus. A casa de Deus, irmão, não é o lugar físico onde Ele estava. A casa de Deus é Ele. A casa de Deus é eu entender que o Senhor tem algo a se cumprir comigo, independente, irmão, se as pessoas vão crer ou não. As pessoas podem não dar nenhum tipo de valor a você, as pessoas podem negligenciar você, as pessoas podem frustrar e decepcionar você, as pessoas podem largar você para trás, as pessoas podem humilhar você, as pessoas podem caluniar você, as pessoas podem fazer o que quiser com você, mas aquilo que Deus sonhou acerca de você não depende dessas pessoas, depende de você. Quantas pessoas abandonam o Betel de Deus na sua vida por causa daquilo que pensam? Há um espírito, irmão, nanico, que toma conta de nós, para nos fazer assim, desprezíveis. Há um espírito de intimidação que nos toma. Há um espírito, irmão, de vergonha que nos toma. Um espírito de timidez mesmo. E a Bíblia diz que os tímidos não herdarão o reino dos céus. Herda o céu, mas o reino não. Qualquer dia eu vou falar sobre isso para você, a dificuldade que nós temos para entender isso. Eu preciso hoje gerar em você, irmão, eu não, o Espírito de Deus, a necessidade de você valorizar os momentos que Deus tem com você. Se eu perguntar aqui quantos estão na prova, meu Deus, eu acho que vários de vocês vão levantar as mãos. Quantos de vocês estão na luta, na adversidade? Muitos de vocês vão, mas isso aí é plataforma. Isso aí é o mecanismo que Deus usa para te levar junto dele, para liberar o Betel sobre a sua vida. Então, por favor, vou te dizer uma coisa: para de murmurar nas suas adversidades. Nas suas adversidades diga: Deus, me ensina aqui. Porque Deus não vai te impedir de ir para a cova.
Deus não vai te impedir para ir para a fornalha. Deus não vai te impedir de ir para o vale. Mas lá no meio do vale, no Betel que Ele vai gerar com você, lá na fornalha, lá na cova, Ele vai se manifestar, vai te dar instrução, e de lá você vai sair bem sucedido em nome de Jesus. Mas para isso, precisamos gerar o Betel. Outra coisa, olha para mim, quem está me vendo e entendendo o que o diabo tem conseguido fazer? Isso é o diabo, nos ocupar tanto com coisa que não presta, para nós não nos ocuparmos com aquilo que presta. Vou te contar uma coisa, dá uma olhadinha no seu dia e vê quantas coisas você faz para você e vê quantas coisas você faz para Deus. Veja do seu tempo, quanto tempo diário você separa para Deus. Ah, mas é que não dá. Por que não dá? É porque a vida é corrida. Por que ela é corrida? É porque eu tenho alvos. Ah, você tem alvos. E o Betel? Será que lá no Betel o alvo de Deus era o seu alvo? Será que as suas buscas pessoais são as buscas de Deus para você? Será que aquilo que você tem buscado, lutado, corrido tanto atrás é o que Deus quer de você? Cuidado, porque se você tiver que perguntar isso para Ele, Ele vai falar assim para você: não é o que eu quero de você, você está andando na contramão do meu caminho. Deixa eu falar outra coisa para você. Ai meu Deus, Deus não vai te dar nada para te tirar da presença dEle. Conta isso para o teu irmão: Deus não te dá nada para te tirar da presença dEle. Deus não te dá um emprego, Deus não te dá uma escola, Deus não te dá nada para você, para tirar você da presença dEle. Deus não dá. Deus não pode dar alguma coisa para você sair da presença dEle. Deus vai te dar as coisas para você andar na presença dEle. Por isso que Deus não te dá colega, Deus te dá amigo. Porque os amigos nos levam à presença, os colegas nos tiram da presença. Por isso que Deus coloca perto de mim, de você, homens e mulheres de Deus, para que a gente olhe para esses homens e mulheres de Deus e ande com eles. Mas o diabo também faz um favorzinho e coloca gente que não é de Deus, para que você na verdade se encante. O diabo não trabalha com outra coisa a não ser com encantamento. Aonde? Na alma. Para quê? Para que você não entenda a revelação do Espírito, para que você não desfrute do Betel. Esse homem chamado Jacó estava tão atribulado que ele poderia ter dito o quê? Ah, não quero sonhar mais, não, chega desse sonho, eu quero caminhar, preciso chegar logo. Não, ele continuou entendendo e recebendo o que Deus tinha para ele. Bate a mão no ombro desse crente bonito aí, dessa crenta bonita, e fala para ele e para ela: olha, por favor, no meio da sua adversidade, não tenha pressa para sair, porque as ferramentas de Deus tirarão você de lá, no lugar, na hora exata, em nome de Jesus. Alguém recebe essa palavra? Aleluia. Ai, apóstolo, eu vou viajar amanhã, e aí não dá para você viajar. Aí o crente entra na depressão gospel. Ah, porque o diabo é sujo. Ah, porque o diabo. Ei, Deus frustrou porque alguma coisa específica Ele tem acerca de você. Irmãos, vou contar para você um Betel meu e da Profetiza Mais que aconteceu sábado de manhã. Betel. Estamos com as malas prontas para sair do hotel, porque tinha que sair cedo para ir para o congresso. Vamos tomar café, vamos lá. Eu falei assim para ela assim: vou levar o celular. Ela falou assim: vamos largar o celular aqui, vamos tomar café em paz. Eu falei: verdade, vamos tomar café em paz. Descendo, glória a Deus. Chegamos lá, começamos a tomar café. De repente, o apóstolo Adriano senta com a gente. Daí a pouco, o apóstolo Colaiora senta com a gente. Daí a pouco, a apóstola Neuza senta com a gente. Deus colocou a gente no meio de um povo que há 4 anos atrás eu tinha pedido para andar no meio deles. Quando eu vi aqueles homens sentando do nosso lado, o Senhor falou assim para mim baixinho: Betel, você lembra que eu estava indo embora há 4 anos desse congresso? Você falou: como é que eu faço para andar no meio desses homens? Pois é, te pus aí. Quando acabamos de tomar café, que eles foram embora, nós olhamos um para o outro e falamos assim: nosso celular ficou lá, não podia ter dado uma foto. Deus falou assim: não era foto, era o meu Betel ali com você.
Ali, Paulo, eu queria te mostrar que eu sou fiel. Ali, Paulo, eu quero te provar que vale a pena pagar preço, porque de 2010 para cá, você não faz ideia do preço que nós temos pagado para viver uma igreja apostólica. Mas, irmão, a cada momento que você vive a fidelidade de Deus, você vê nos seus olhos a recompensa chegar. Porque Deus não quer você igual a ninguém. Deus quer usar as qualidades que Ele deu só para você. Você não tem um digital igual a mim, você tem características específicas. Você é bom em algumas coisas que eu não sou. Ah, meu Deus, olha esse culto ainda. Por causa de você não fazer algumas coisas, eu tenho que aprender. Por causa de alguém não fazer outras coisas, nós temos que aprender. Por que hoje os homens estão tão correndo atrás de realizações? Porque um não faz o papel que devia de fazer. Porque nós somos correntes que estamos aneladas um ao outro para ser instrumento de bênção um na vida do outro. Por não vivermos o tempo de Deus específico na nossa vida, passamos a correr atrás de tanta coisa. Irmão, Deus quer gerar momentos simples, mas bem simples com você. Mas Ele não quer fazer outra coisa, a mostrar para você a totalidade que Ele tem para mim e para você. Repete comigo: Deus quer revelar-se totalmente a mim. Fala assim agora, ó, nos simples detalhes. Ô irmã, às vezes está cortando cebolinha e cebola que nem eu corto na minha casa. E às vezes aquele negocinho começa a arder. Aí você fica, ai, porque não é, irmão, Ele quer que você chore mesmo na presença dela. Ele é um Betelzinho para você. Ah, e apóstolo, Betel, lugares simples. Às vezes você está lá na sua casa lavando roupa, batendo ela no seu tanquinho. Aleluia, que não é mais na tábua na beira dos rios, né? Glória a Deus, agora tem as bichonas que já faz tudo para você, já dá pronta quase. Só falta um robozinho para estender, apóstolo. Mas quando você está lá, e de repente você é tomado por alguma coisa específica, chora assim, porque ali é um Betelzinho que o Senhor está gerando com você ali. Ele quer liberar coisas tremendas. Mas pela nossa dureza, ou pela nossa correria, a gente esquece disso. Deus continuou falando com ele no versículo seguinte, no versículo 15. Olha só que lindo. E eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei, até que te haja feito o que te tenho dito. Ei, Jacó, sou eu que chamo, sou eu que adestro, sou eu que envio, sou eu que guardo. Só anda na minha presença, o resto é comigo. Ele estava garantindo Jacó: continue sendo fiel a mim, que nada faltará para você. E mais, nesse lugar que você está achando que é vergonha, que você está ficando, ali mesmo você vai ser justificado, porque a sua ferida vai ser tratada no lugar que você foi ferido. Meu Deus, conta isso para o teu irmão. A sua ferida vai ser tratada no lugar aonde ela foi aberta. Não é em outro lugar. É só quando a gente reconhece que doeu. E ele disse assim: olha, no momento exato você vai voltar aqui. Se você continuar lendo a história, ele volta a se reconciliar com o irmão. Eu quero profetizar que vai haver retorno de Deus em algumas áreas da sua vida, e Deus se justificará sobre a sua vida em nome de Jesus, e Deus romperá e mostrará a luz dele sobre você. Por momentos que você foi esquecido e abandonado, Ele vai te honrar, te justificar em nome de Jesus, desde que você vive esse Betel que Deus tem para você. Quantos compreendem isso? Agora, por favor, eu não tenho mais tempo para discorrer no que eu precisava. Foge rapidinho, vai lá em Tiago 4. Quando eu falei foge rapidinho, teve uns 4, 5 que começou a levantar. É na palavra, Tiago 4. Meu Deus. Tiago capítulo 4. Quando você encontrar, diga aleluia. 4:4. A minha tradução diz assim: adúlteros e adúlteras. A nossa tradução aqui diz infiéis. O que é um adúltero? O que é uma adúltera? Um infiel. E você sabe que aquele que é casado com alguém, quando ele dá uma pescoçada
e se relaciona com outra, ele é um adúltero. E quando ela é casada com outro, com alguém, e graças a Deus isso aqui não tem entre nós, e dá uma, pula cerca, então ela é uma adúltera. Olha para mim, quando eu digo assim, Senhor, eu te recebo como meu único e suficiente Salvador, meu marido, estou me casando contigo, então todas as vezes que eu estou negligenciando a palavra de Deus, eu estou sendo um adúltero, porque aquele que sabe o bem que deve fazer e não faz, comete pecado. E o que nos afasta de Deus? Pecado. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que te possa salvar. O que está acontecendo? O problema é o nosso pecado, é o nosso distanciamento pelo pecado. Então é isso que o Tiago está dizendo assim, olha aqui, seus infiéis. Ele está falando isso para quem, irmão? Para a noiva. Está falando isso para o povo de Deus. Muitas vezes somos infiéis. Não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Olha para mim, eu termino agora, diga glória a Deus. Não, é para falar glória a Deus. O que é ser amigo do mundo? É andar priorizando as coisas do mundo. É o tempo que eu dou para as coisas do mundo e o tempo que eu não dou para o Peniel, ou para o Betel, para a casa de Deus, para a revelação de Deus. E ele está dizendo assim, olha, se você tem amizade com isso, você é inimigo de Deus. Irmãos, eu vou falar uma palavra dura e pesada. Não adianta nada. De segunda a sábado, casinho com o mundo. E de domingo, querer ter relacionamento com Deus. Não tem Betel assim. Não tem jeito. Aí a gente só vai receber informação, revelação, não tem jeito. Ah, mas está louco, né? Está louco o quê? Será que você consegue entender que é um privilégio ser chamado de filho de Deus? Deixa eu falar uma coisa aqui, eu vou terminar. Creio que eu termino. Deixa eu falar. Você sente prazer em ser chamado de filho de Deus? Ah, mas eu sou filho de Deus e não tenho isso daqui. Não, peraí, não estou falando que você tem. Estou falando assim, você tem prazer de ser chamado de filho de Deus? Mas a gente precisa se portar como? Está entendendo agora? Conseguiu entender a ligação? Irmão, se alguém pergunta para mim, o que você faz? Irmão, eu tenho uma empresa aberta de representação comercial. Eu podia muito bem ter falado assim, eu sou representante. O que você faz? Pastor. Você tem vergonha? Eu? Do quê? Ser pastor? Ai, apóstolo, você tem todos os traços de ser político. Você devia ser candidato a deputado ou se não a prefeito. Ei, irmão, eu não me rebaixo. Sabe por quê? A função que Deus me deu é para governo das coisas do céu, não para governo das coisas da terra. Deus me deu capacidade para entender as coisas do céu, não da terra. As coisas da terra era quando Paulo era criatura. Agora como filho, eu preciso... Pega isso. Como criatura, você entende as coisas da terra. Como filho de Deus, você entende as coisas do céu. Compreende isso? Sobre isso, quero te convidar a se levantar, a ficar em pé.